Boa noite a todos. Convite já de imediato para que aqueles que tiverem condições abram a câmera, para nos permitir aí uma interação, uma interatividade um pouco melhor. Então já fica o convite. Cumprimentar a todos. Depois dessas 2 semanas em que não nos encontramos aqui, né, em função do feriado da Páscoa. Espero que todos estejam bem. E seguimos, então, né, nessa nossa modalidade de ensino que tem sido necessária em função das circunstâncias que ainda vivemos e que vai se estender ainda por algum tempo. Bom, hoje a ideia é a seguinte: nós precisamos conversar um pouco para saber do estágio do trabalho de vocês, saber um pouco das dificuldades, saber um pouco de como foi o primeiro encontro. Imagino que todos já devam ter realizado o primeiro encontro. E a partir disso, encaminhar as próximas etapas de trabalho, de análise, e inclusive de construção de relatórios. O primeiro relatório, um relatório preliminar, mas que já vai ter que ser construído agora nas próximas 2 aulas. Em primeiro, eu quero dizer que vocês, na medida que têm grupos de trabalho, tem grupos que, penso eu, estejam se comunicando, né? Reforcem sempre nos grupos a importância de estarem aqui, presentes nestes nossos encontros de quintas-feiras. É muito importante que todo o grupo, não apenas um ou alguns do grupo, estejam aqui. É o horário, é o dia da nossa aula, e, portanto, é o momento que nós temos aí para tirar as dúvidas, para conversar um pouco e encaminhar as questões. Vejam que os nossos encontros normalmente não se estendem a noite toda, é 1h30, no máximo aí 2 horas, quando muito. 1h30, lá pelas 8h30, um pouquinho mais. A gente encaminha aí para vocês seguirem daí as atividades dentro do próprio grupo. Então, é importante que nessa 1h30 todos estejam aqui, todos os grupos estejam aqui, todos os integrantes do grupo. Claro, a Bruna está trazendo uma situação específica, e isso a gente entende que sempre vai ter um ou outro problema, né? Mas, vejam, já é 19h10, vai ser 19h10 agora, e nós temos 23 na sala, né? E a turma é de 53. Então, tem muita gente ausente aí nesse primeiro momento, tomara que o pessoal apareça. Bom, temos 9 grupos na nossa disciplina, essa disciplina que tem uma dinâmica completamente diferente das demais, uma disciplina de final de curso que tem como foco principal, como intenção principal, levar vocês para o mercado de trabalho, para o mercado empresarial, levar vocês para a realidade das empresas, né? Aproximar toda essa bagagem teórica, todos esses conhecimentos que vocês foram adquirindo ao longo do curso, dar a oportunidade de vocês aplicarem eles, resgatarem essa carga teórica e colocarem em prática. Mais do que isso, de alguma forma poder oferecer alternativas de melhoria para empresas, para pequenas empresas, para empresas que eventualmente estão com dificuldade. Então, essa é uma característica completamente diferente de todas as outras disciplinas. Mas é uma disciplina muito interessante e muito rica, e que,
se todos compreendem o quanto realmente ela pode ser produtiva, e se todos se envolverem nesse sentido, nós poderemos chegar no final do semestre com uma capacidade de compreensão de mercado muito melhor do que no início, daquela que tínhamos no início do semestre. Esse é o propósito. Mais do que, portanto, fazer a análise de uma empresa, a empresa que foi designada ao nosso grupo, ou a empresa que o nosso grupo escolheu, muito mais que isso, é importante que haja uma interação e que todos nós possamos, de alguma forma, não apenas aprender com a nossa experiência direta lá com a empresa, como também aprender com os depoimentos, com os relatos dos outros grupos, das outras realidades, de empresas de outros segmentos, com outros problemas, e pensar, refletir e aprender com os colegas que encaminharam, né, algumas alternativas, algumas soluções para essas empresas. Então, essa questão da interatividade eu quero sempre seguir destacando, né, que o grupo realmente compreenda que o resultado dessa disciplina vai depender muito do envolvimento e da disposição de cada grupo, de cada componente do grupo. Porque se o grupo não tiver muito compromisso com a proposta, se o grupo não tiver muito envolvimento e decidir que, olha, vamos fazer na medida do possível, vamos bater um papo lá e depois a gente indica alguma... Bom, não vão crescer, não vão construir, não vão colaborar e não vão... e vão perder, na verdade, uma interessante oportunidade aí de crescimento. Tá? Então, este é o apelo inicial que, volta e meia, eu vou trazer aqui, porque isso sempre é importante. A gente, né, lembrar que realmente a gente está com um desafio importante e precisamos estar envolvidos. Então, presença. Ok, já aumentou um pouquinho, estamos com 26, entrou mais um agora, vai ser 27, mas ainda estamos aí com 50% da turma. Hoje eu quero dizer que nós temos, pelas 2 próximas semanas agora, um desafio de construção de um relatório individual. Cada um de vocês vai fazer um breve relatório. E mais para registro, né, para eu também ter condição de ter uma leitura um pouco mais individualizada do envolvimento e do que cada um está fazendo dentro do grupo. Mas também precisamos trocar agora e conversar sobre as eventuais dificuldades que os grupos encontraram ou estão encontrando. Vejam que o grupo 1 é da roupas em couro. Eu já conversei com a Franci e ela já deve ter conversado com vocês. O grupo 2 é da empresa Aliança Cetro Automotivo e eu já conversei com o Igor e ele seguramente está conversando com os integrantes do grupo 2. O grupo 3 é o Alex, né, o proprietário de um mercado. Eu já conversei com o Alex e ele seguramente já está também em contato com vocês. Fiz contato com todas as empresas, o Saulo, do grupo 4, o Saulo, que é personal, né? No grupo 5, a empresa é o Atelier Elisiane de Barros, que agora, se não me falha a memória, a irmã da Débora. No grupo 6, e já falei com ela também, já falei com o Saulo, já falei com o Lucas, da Fundacred, que é a empresa do grupo 6, já falei com o Maicon hoje, né, só consegui falar hoje com o Maicon, é uma empresa que faz segurança, monitoramento e tal, e é do grupo 8.
A Delanir, a dona Delanir, lá do mercado Delanir, também já tive a oportunidade de conversar com ela, do grupo 9, e o grupo 10, na verdade são 9 grupos, porque o grupo 7 acabou não sendo constituído, então ficou sem, né, o grupo 7 não existe. E o grupo 10, da Raiz Trail, o Rodrigo Berta, também já bati um papo com ele. Conversei, assim, um pouco, né, mas no sentido de me apresentar, obviamente, de, né, deixar os meus contatos, dizer que qualquer dificuldade, qualquer problema, eles, né, devem entrar em contato comigo, devem conversar, eu vou estar sempre à disposição. Expliquei que nas reuniões dos grupos com eles, com as empresas, vai ser difícil eu estar presente. Em algumas circunstâncias, até pode ser que sim, mas é difícil, né? É difícil que eu consiga, são muitos grupos e, enfim, a agenda não me permite que eu consiga fazer a participação em todos os grupos. Mas acho que acho que até é interessante que cada grupo, quando tiver marcado um encontro, uma reunião com a empresa, que me informe, porque se eu conseguir, né, encaixar na minha agenda, claro que sim, claro que eu vou participar, tá? Mas não posso garantir, e isso eu já deixei claro para todos os responsáveis ali das empresas com quem eu conversei com todos, de que eu não estaria nestes encontros, nestas reuniões, mas estava sempre à disposição e sempre que eles precisassem tirar alguma dúvida, esclarecer, conversar, eu estaria sempre à disposição. E é isto. Eu quero hoje ouvir o que aconteceu nestas 2 semanas. Gostaria, assim, de um breve relato de cada um dos grupos, tá? Cada um dos grupos, alguém ou todos do grupo, enfim, podem, né, abrir o microfone e tal, e contar um pouquinho de como está a situação. Se conseguiram agendar, como é que foi a receptividade. Alguns, né, eu consegui fazer contato antes e, por consequência, eles já estavam esperando. Alguns são familiares ou são próximos e, por consequência, né, também já estavam aguardando. Mas se conseguiram agendar já essa entrevista, se conseguiram fazer já a entrevista seguindo aquele padrão, aquele roteiro padrão, se tiveram que, se entendem que ainda há muitas informações que escaparam daquele roteiro e daquela primeira entrevista e que possivelmente vão ter que retomar, como é que estão organizando em termos de cronograma de atividades os próximos encontros e a construção, por exemplo, da matriz SWOT, que é esse segundo momento, enfim, um breve relato de como está, de eventuais dificuldades que tenham encontrado, né, de como está o grupo, se todos do grupo estão participando, se tem alguém que não apareceu. Eu lembro que nós tínhamos alguns alunos que nós não estávamos conseguindo, eles não estavam frequentando as aulas e nós não estávamos conseguindo contato. Eu busquei lá na UBRA, né, o telefone de contato, pedi para as secretárias buscarem no cadastro destes alunos e informei dentro dos grupos, dos 9 grupos, coloquei aqueles alunos e o telefone de contato para que eles entrassem em contato e também escrevi mensagens para eles. Então, saber, todos os grupos têm 6 componentes, portanto, gostaria, assim, que me dissessem, olha, os 6 estão engajados, estão envolvidos, estão participando e tal, ou não, como é que está a situação. Tá bem? Isto. 3, 4 minutos aí para cada grupo, brevemente fazer esse relato. Eu tenho o Luiz César e a Bruna já com a mãozinha. Se é alguma coisa que não diz respeito a essa solicitação que eu estou pedindo agora, ok? Se não, já podemos começar com os relatos. Bruna. Bem, obrigada, prof. Com relação aos relatos, nós conseguimos o grupo fazer o primeiro contato com a France,
da empresa de couros, né, a loja e ateliê. Foi uma reunião que a gente teve uma participação muito boa de, eu posso dizer, 2 colegas, basicamente, e ela teve uma interação muito grande. A Fran, né, que ela nos autorizou a chamar assim, ela deixou a gente até gravar a reunião para possíveis anotações futuras, e, enfim, para poder preencher o relatório. Não conseguimos seguir o passo a passo do relatório, porque foi uma conversa bem mais espontânea do que quadrada e formatada, vamos dizer assim, mas conseguimos adquirir muitas informações da real situação da empresa, das expectativas, das frustrações dela, pontos fortes, pontos fracos, e enfim. Foi uma reunião muito boa, tá? Com relação ao grupo, tem alguns membros do grupo, eu não sei se estão na sala, podem depois, se quiserem, eu mato no peito e digo, não estão participando, tá? Ativamente, não estão interagindo, não estão querendo. A gente conversa e tal, e em vez de tentar dar uma solução, parece que a pessoa está mais enrolada e perdida. Enfim, não sei se é porque. Não sei dizer, tá? Mas também teve oportunidades durante a reunião, o encontro com a Fran, e não participaram, não conversaram, não interagiram, só estiveram ali assistindo mesmo. Nós tentamos conduzir a reunião da melhor maneira possível e tirar o maior número de informações. Se quiserem falar depois ou quiserem conversar, eu estou à disposição, porque, assim, basicamente não estão participando, estão ali de figurante, tá? Eu posso dizer que eu vejo 3 ou 4 membros bacana, contando comigo, tá? E tem mais ou menos, eu não vou citar nomes, que ainda estão a desejar, tá? Fora isso, hoje nosso planejamento seria, depois da aula do senhor, organizar o grupo, tentar conversar, ver se a gente puxa esse pessoal e fazer a matriz SWOT. E seguir o restante do cronograma, que a gente estava justamente esperando a aula para ver quais seriam as próximas etapas. Ótimo, ótimo, Bruna. Acho importante, assim, ó, é mais ou menos isso que a Bruna fez agora, que eu gostaria que cada grupo fizesse, né? Brevemente, um relato de como foi esse primeiro encontro, quais são as perspectivas, se vai ter necessidade de um novo encontro agora em breve, para buscar mais informações. Acho que esse ponto, Bruna, que tu colocas com relação a não terem seguido exatamente o roteiro, acho importante vocês retomarem o roteiro padrão para verificar se escapou alguma coisa, né? Porque de repente cai nessa informalidade, dependendo do perfil da pessoa, do empreendedor, do empresário, ele se estende, já traz outros assuntos, mistura e tal, né? E a gente tem, às vezes, dificuldade de seguir exatamente aquele roteiro. Mas retoma, né? Retoma com o grupo para ver se faltou alguma coisa, se tem algumas questões ainda que estejam em aberto. Na construção da matriz SWOT, vocês já têm agora bastante informações, mas talvez não todas ainda. Talvez algumas coisas na construção da matriz, pois é, isso aqui a gente podia ter conversado com ela e tal. Então, vão anotando para marcar, de repente, ao longo dessa semana, mais um encontro para fazer o resgate, né, ou, enfim, complementar com eventuais informações que estejam faltando. É importante a gente ter esse roteiro como norteador. Tá? Mas compreendo perfeitamente, sei como é que é uma entrevista, um bate-papo e tal, com mais pessoas, né, nem sempre vai se conseguir seguir exatamente aquela ordem e pode escapar alguma coisa. Sim, como o senhor falou, prof. Na verdade, a Fran, ela que era mais assim, não é que eu vou dizer que ela não era objetiva, ela abordava muitos assuntos nas respostas dela, então ela tinha
essa tendência de complementar assuntos, enfim. Coisas que eu vi que estava faltando, né? E a Vanessa também, o Richard também não podia participar, que ele estava com problemas de conexão. A gente foi perguntando para ela e tirando nossas dúvidas para ter justamente essa questão mais assim os pontos principais. A Fran se mostrou totalmente disposta também a nos encontrar mais vezes e a nos responder. Ela deixou um canal aberto de interação, por exemplo, com o WhatsApp dela, ela nos responde, nos retorna, à medida conforme o tempo e a demanda dela. Mas, assim, bem tranquilo, tá? Com relação a ter o contato com um representante da empresa. Foi muito tranquilo mesmo. Ótimo. Bom, e agora, antes de passar para o segundo grupo, quero fazer assim um registro também com relação ao outro ponto que a Bruna traz e que vem, de certa forma, ao encontro do que eu falava na minha abertura aqui da nossa aula de hoje. Estamos diante de uma oportunidade muito importante, interessante e mais do que isso. É um compromisso, é um trabalho que assumimos, é um trabalho em equipe. E nós temos que nos envolver. Tá? Então, assim, ó, nós temos que pensar que esse trabalho em equipe tem que ser visto como um trabalho em equipe dentro de uma empresa. Nós temos que ter uma atitude absolutamente profissional, de comprometimento, de engajamento. Nós precisamos ser muito profissionais nessa hora. Tá? Isso aqui vai além de um trabalho acadêmico ali, um trabalho em grupo que a gente faz na sala de aula para responder algumas questões, estudar ali, fazer um estudo de caso. Foi além, isso vai além. Nós estamos atuando junto a uma empresa. Não é um estudo de caso fictício. Não é um estudo de caso sobre um fato que aconteceu em determinada empresa em determinado ano. Nós estamos estudando um caso real. E nós estamos ali como estudantes, mas como gestores, administradores, que estão também envolvidos e engajados no sentido de apresentar um projeto de melhoria. Então, assim, ó, o grupo tem que funcionar. O grupo, nós agora aqui temos que ter uma atitude muito madura, uma atitude muito profissional, termos a capacidade de nos comunicarmos adequadamente com os nossos colegas de grupo, trazermos as nossas dificuldades, eventualmente um outro problema que tenha acontecido, mas sermos transparentes, sermos claros e sermos verdadeiros e sermos envolvidos. Precisamos nos envolver. Né? Essa coisa assim, ó, que a gente sabe que acontece, né? Nos trabalhos em grupo, nos trabalhos acadêmicos, muitas vezes um ou dois fazem quase tudo e alguns vão meio que na carona e tal. Bom, vou insistir, nós estamos numa condição bem diferente do que e que já não cabe, né? Já, na minha ótica, é inadmissível quando isso acontece lá, em trabalhos dentro da sala de aula, em trabalhos acadêmicos dentro da disciplina, um trabalho de pesquisa, um trabalho para fazer alguma leitura, para resolver alguma questão, já é inadmissível tu não te envolver e não te engajar, né, com a mesma intensidade ou com a intensidade necessária. Agora, neste caso aqui, muito maior o nosso compromisso. E a equipe vai colocar em prática, nesse semestre, cada grupo, cada equipe deve colocar em prática, né, a sua capacidade vocês vão ser desafiados a colocar em prática essa capacidade de trabalho em equipe, de gestão pessoal e de gestão do relacionamento interpessoal. Vocês vão ter que explorar isso e fazer bom uso disso. Vocês vão ter que estabelecer diálogos. Vocês vão ter que
buscar favorecer, incentivar a participação de todos, resgatar eventualmente um ou outro que não esteja interessado, e conversar francamente quando as coisas, mesmo que tu dê oportunidade, que tu favoreça, que tu incentive e a pessoa não vem junto, conversar francamente, olha, numa empresa tu sabe que tu já estaria fora da equipe. Numa empresa tu já teria sido convidado a, né, passar no RH. Então, por favor, ou nós trabalhamos todos envolvidos, ou nós vamos ter que mudar a estrutura do nosso grupo. É isso. Nós temos que ser profissionais. Estamos no final do curso. E não dá mais para ficar imaginando que vão ter trabalhos assim, onde alguns se envolvem e outros não. Dificuldades, diferenças de pontos de vista e tal. Bom, isto vai acontecer em todos os lugares, né, em todas as circunstâncias, sempre que estivermos envolvidos com grupos, com pessoas, né, diferentes, claro que isto vai acontecer, diferença de ponto de vista. Mas esse é um exercício. Esse é um exercício que a gente precisa fazer. O exercício da compreensão do outro ponto de vista, o exercício, né, empático de entender por que a pessoa age de outra forma, por que a pessoa está interpretando de outra maneira. Isso é um exercício. E a gente precisa sempre lembrar que temos um propósito maior. Então, estas eventuais diferenças, elas, em algum momento, têm que convergir na direção do propósito maior. E o propósito maior é nós chegarmos no final do semestre apresentando algumas ideias, um projeto de melhoria para determinada empresa. Esse é o nosso propósito maior. Esse é o foco. E para que a gente possa chegar lá, eu tenho que ver de que maneira que nós vamos harmonizar e tornar esse grupo produtivo. Todos somos diferentes neste grupo, mas com uma clareza na comunicação, com muita verdade e transparência na comunicação, nós vamos ver as potencialidades de cada um, como cada um pode contribuir e tal, mas com muito diálogo. É preciso diálogo na equipe. Vocês precisam conversar. Não dá para a gente ter uma equipe em que tem um que só fica assistindo as manifestações e os depoimentos. Eu tenho que participar. Eu preciso participar, eu não posso só ir acompanhando a ideia dos colegas. Tá? Essa coisa do diálogo é importante. O envolvimento de todos é importante. Tá? Me estendi um pouco, mas eu imaginava que poderiam haver algumas manifestações, né, nos grupos, dentro disso que eu estou pedindo para cada grupo se manifestar. E já no primeiro grupo, então, já surge, né, alguma coisa nesse sentido. Achei importante fazer essa referência. Mas agora vamos dar sequência. E eu, se vocês concordarem, eu gostaria de seguir com os depoimentos, mas dentro da ordem. Então, a Bruna falou do grupo 1. Se alguém tem uma questão de ordem, e quer fazer algum registro que não seja isso que eu estou pedindo para falar, cada grupo falar um pouco sobre a experiência, como é que foi, como é que a receptividade, como é que foi o levantamento, como é que foi o roteiro de entrevista e tal. Se não for para falar sobre isso, se tem uma outra questão, que aí peça então a palavra. Eu estou vendo que o Jackson e a Esther estão com a mão levantada, e antes acho que era o... Tinha mais alguém que tinha levantado a mão Era eu, prof. Boa noite. A Evelyn também, mas tinha... O José, se não me engano, tinha alguém que levantou a mão junto com a Bruna, lá no início. Professor, o Luiz César, eu acho, né? Era eu, levantei de novo. Tá. É questão de ordem ou já é para falar do grupo? Não, na verdade, só um comentário rápido. O senhor falou que todos os grupos estão com 6 pessoas, o nosso está apenas com 4. 2 colegas desistiram. Tá, pois é, tá, perfeito. Isso aí são riscos, né, que a gente vai correr. Ao longo do semestre podem surgir situações. Qual é o teu grupo mesmo? É o 5, né? É o grupo 5. E a Alessandra saiu e a Jaqueline, é isso? Exato. Por enquanto, pois sim. É. Por enquanto. Não, professor. Tá, perdão. Foi no 5. No 5, a Alessandra e a Jaqueline saíram. Eu achei que estava outro colega falando, desculpe. Tá. Evelyn,
alguma questão de ordem ou já é para o que seria? Não, era para falar do grupo mesmo, mas eu vou aguardar, por isso que eu baixei a mão. Tá, do grupo, e temos também a Esther pedindo a palavra, e tinha mais alguém pedindo a palavra? Esther. Eu sou do grupo 3, professor. Não sei se o senhor quer... Não, vamos seguir a ordem, tá? Então, era só para já iniciar falando do grupo? Sim. Tá, vamos ouvir então primeiro o grupo 2. Tem mais alguém que tem uma dúvida, uma questão de ordem aqui? Senão, vamos dar sequência. Então, grupo 2, quem é que... Enfim, pode todo o grupo aí ir comentando, conversando, abrirem os microfones, ou se preferirem que alguém faça o depoimento em nome do grupo, fiquem à vontade. Bom, senhor, tudo bem? Primeiramente, boa noite a todos. Estou representando o grupo 2, então. Eu, a Dais, o Osmar, a Érica e o José Ribeiro. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer a entrevista por conta de incompatibilidade de horários, pois o gerente da empresa, no caso, é o irmão da Érica, e a gente não conseguiu ainda conciliar um horário, pois todos os integrantes do grupo acabam trabalhando de dia e de noite, todos têm as aulas remotas, e como é que é o nome? No caso, o irmão da Érica também, Igor, que é o gerente, ele também tem aula. Então tá bem complicado de conciliar. Essa semana a gente até tinha marcado uma entrevista, porém ele acabou passando mal e foi bem complicado, assim. Aí tinha ficado marcado para ontem à noite. Aí a Érica teve febre, a intermediária no caso, e a gente optou por não fazer porque a gente queria contar com todos os integrantes do grupo, né, para fazer a entrevista. Aí, agora ficou marcado para amanhã. A gente conciliou os horários, tudo, mas, de primeiro momento, estão todos engajados no projeto. Só que foi essa questão de incompatibilidade de horários mesmo. Está bem complicado de conciliar, mas agora, se tudo der certo, a gente vai fazer a entrevista amanhã só. Perfeito, ótimo. Isso são riscos, né? São dificuldades que vão surgir. Né? Tá bem complicado. Pode acontecer, e tu vê, questão até de doença e tal, né? Tomara que não seja nada mais sério aí, mas enfim, e que já estejam recuperados. Tá bem complicado de conciliar mesmo. E tem a dificuldade das demandas, né, de todo mundo e tal. Assim, aproveitando o que o Daniel traz, o ideal é esse. O ideal é esgotarem as possibilidades de buscar um horário que atenda a possibilidade e necessidade de todos. Mas também não vamos comprometer o trabalho se não tiver alternativa. Né? Se daqui a pouco não conseguem um horário que todos possam participar, verifica o horário, né? Verifiquem o horário, isso estou falando para todos os grupos, para os próximos encontros e tal, verifiquem um horário que a maioria possa participar, né? Mas acho interessante, assim, esse esforço de vocês, principalmente o primeiro encontro, né? Nesse primeiro encontro, eu acho bem interessante e importante, assim, esse esforço de que vocês estão fazendo. Acho que tá dentro, assim, né? Dentro vocês têm o roteiro, vocês têm todos, né? Hoje vão ouvir um pouco mais aqui de como está a situação, então amanhã, se realmente acontecer a entrevista, acho que vocês vão conseguir reunir todas as informações já para essa primeira análise. Sim, senhor, até surgiu, no caso, a opção da gente mandar o roteiro, né, como a Érica, que é a irmã dele, para fazer o intermediário ali, entregar o roteiro para ele, e ele simplesmente, ver ali e responder. Mas a gente optou por fazer esse primeiro encontro online, né? Nem ontem a Érica também não estava bem, a gente optou por marcar para um outro dia, fazer esse esforço para poder fazer a entrevista online, né? Ter essa conversação, essa troca entre o grupo e ele, né? Acho que é melhor também. Acho que sim, perfeito. Mas, então, de primeiro momento é isso, senhora. A gente ainda não conseguiu fazer, mas, se Deus quiser, vai dar para fazer amanhã. Tá ótimo. Daisa, tu tá com o microfone aberto, quer falar também? Sim, só para complementar o que ele falou, na verdade, nós queremos todos, né, poder conversar e conhecer, até porque tá todo mundo bem engajado, né, no trabalho, todo mundo querendo participar. Então, perfeito. A gente tá conciliando para que um dia que todos possam conversar, né, com a empresa. Tem isso. Pelo menos esse primeiro encontro, acho claro,
né? Se amanhã, por exemplo, não der de novo, bom, aí vocês vão ter que, de alguma forma, agendar, e se alguém não puder, paciência. Mas acho que esse esforço de vocês é bacana. O Julian desistiu, né? Sim, Desistiu. Não está mais no grupo, né? Então vocês estão entre 5 componentes, né? Isso. Perfeito. Então tá, ótimo. Vamos para o grupo 3. Agora sim, Esther, não sei se é tu que vais falar ou alguém mais. Eu vou falar em nome do grupo 3, então. A gente tinha marcado a reunião com o meu irmão, que é dono do mercado. A gente tinha marcado quinta passada, que nós não tínhamos aula. E daí, por conta dele ser assaltado no mercado, a gente não conseguiu fazer a reunião. Daí a gente reagendou para terça-feira agora que passou. Só que daí metade do grupo não pôde participar também por conta das aulas à noite, né? Que muitos tinham aula à noite. Daí só a outra metade do grupo pôde participar da reunião. Mas foi, assim, uma reunião bem descontraída por conta do que tem acontecido, né? Com o mercado, que está passando por um momento difícil. Daí meu irmão tinha sido assaltado. Daí a gente tentou mais, assim, dar mais atenção para ele contar a história dele, como é que ele está se sentindo, para ele se abrir com nós, né? Por conta dessa situação que ele está enfrentando, né? Ele está bem desanimado, mas ele expressou total disponibilidade para passar os dados do mercado, as planilhas, até ele já está mandando alguns meses para nós em relação ao fluxo de caixa. E em relação ao grupo, mesmo que alguns não puderam participar, eles estão colaborando assim por WhatsApp. A gente tentou fazer traçar uma historinha do que aconteceu, tintim por tintim, na reunião, o que o meu irmão falou em relação às perguntas, e daí a gente transmitiu no grupo do WhatsApp, e daí tá todo mundo bem, assim, bem a par do que aconteceu na reunião, e estão todos, assim, dispostos a colaborar, tá todo mundo trabalhando, a gente faz aqueles documentos no Drive, todo mundo edita, é bem tranquilo. Tá todo mundo bem engajado também. Ah, que bom, Esther. Tem mais alguém do grupo 3 que gostaria de trazer algum depoimento? Nós temos 6 integrantes no grupo 3, o Arley, a Esther, a Letícia, a Maríndia, a Milena e o Wesley, é isso? A Maríndia está sem o microfone. Ela falou no grupo. A Maríndia está com problema de microfone. Mais alguém gostaria de falar sobre o grupo 3? Mas tá bem. Que bom que, então, apesar das dificuldades e dos problemas, vocês ainda conseguiram conversar com ele, mas é lamentável que, né, justamente no momento aí que a gente está procurando encontrar alternativas para melhorar e tal, ainda para atrapalhar um pouco mais, ainda tem um assalto. Foi assaltado o mercado lá, Esther? Foi assaltado o mercado, bem no final do dia, assim. Puxa vida. Sorte que a minha cunhada, na verdade, ela tenta fazer aquele rodízio do caixa, daí não deixa muito dinheiro ali no caixa, daí o prejuízo foi pequeno, digamos assim. Sim. Mas, enfim, né? É sempre um problema, sem contar a insegurança, né? O medo que fica, isso é complicado. Uhum. Tá, como é que estão os próximos passos do grupo, Esther? A gente, na verdade, agora, a gente queria abrir, na verdade, que a gente fez essa reunião um pouco, assim, mais um bate-papo mesmo. E daí a gente fez as perguntas certinho, tentou seguir o roteiro, só que tem detalhes ainda que precisam ser esmiuçados, né? Que nem na parte financeira, daí a gente pediu, principalmente para ele mandar os dados, né? Que ele se dispôs a mandar. E daí a gente quer iniciar principalmente por essa parte que é uma parte que está bem debilitada, assim, da questão do fluxo de caixa do mercado. A gente está tentando focar mais nisso, assim, já inicialmente. Tá, já tem alguma nova reunião agendada? Ainda não, ele ficou é que, na verdade, ele concilia a administração do mercado com o serviço dele, que ele trabalha também em outro estabelecimento. Daí a gente tenta marcar reuniões que ele consiga participar, né, e não fique tão pesado para ele. Claro.
Então tá, muito bem. Procurem, assim, pelo menos ter todas as informações, assim como eu falei para o grupo 1, eventualmente alguma questão que tenha escapado ali e tal, procurem ao longo dessa próxima semana aí buscar para ter subsídios suficientes para a organização da matriz SWOT, que é a seguinte: eventualmente vocês podem, a partir daquilo que vocês já têm, e talvez até algum conhecimento teu mesmo, né, Esther? Sim. Com relação ao mercado, já ir iniciando assim a matriz, porque a partir disso podem surgir algumas dúvidas na medida que forem montando a matriz. E aí essas dúvidas vocês já vão anotando para no próximo bate-papo, na próxima conversa, vocês também já pontuarem. Já tá? Tá. Obrigado, prof. Muito bem. Grupo 4. Grupo 4, quem é que vai fazer o relato? Professor, como eu havia comentado ali com o senhor no início, acho que o pessoal não estava em aula, a nossa situação é um pouco mais delicada e mais complexa. A gente gostaria de ter esse contato em particular inicialmente. Já fizeram a entrevista ou ainda não? Sim, já fizemos. Fizeram a entrevista. Conseguiram fazer o levantamento das informações que nós tínhamos registrado ali no roteiro modelo? Tiveram alguma dificuldade? A dificuldade é com relação à empresa ou não? Professor, na verdade, a questão ali como eu disse, é um pouco mais complexa. Se o senhor quiser que eu fale aqui, eu posso falar, não tem problema, mas eu acho que seria o mais correto, primeiramente, a gente pode conversar depois da aula, não tem problema, mas eu pergunto assim, com relação à empresa, tem justamente, professor, o problema é o conjunto da obra. Então tá. Bom, então vamos tratar aí na sequência com o grupo 4. Grupo 5. Quem é que está do grupo 5 aí, que gostaria de... Podem todos falar aí, sem problema, quem quiser. Minha câmera, apesar dos pesares. Oi? Eu falei que eu vou abrir minha câmera, apesar dos pesares, para eu conseguir me situar. Por favor. Tá todo mundo com câmera fechada de novo. Olha só o Henrique e o Leandro ali. E agora a Débora. Tá. Não entendo por que as pessoas ficam com a câmera fechada. Por que não pode abrir a câmera? Qual é a dificuldade? Vamos lá, Débora. Conta como é que tá indo lá. Grupo 5. Atualmente está eu, Luiz César, Francine e Guilherme. No início nós tínhamos Jaqueline, mas aí a gente até ia fazer com a empresa do pai dela, mas aí ela acabou saindo e trancou a disciplina. Aí depois o senhor adicionou a Alessandra, entrei em contato, também trancou e ficou o quarteto aqui. Agora, por último, somente nesta última semana, a gente perdeu um pouquinho o contato com o colega, mas daí antes disso ele nos avisou por questões particulares, né, de saúde, acho até que talvez tenha falado com o senhor. E daí a gente está só aguardando ele retornar, mas durante o tempo que ele estava ali com a gente, ficou super ativo, todo mundo, todos os 4 participando, interagindo legal. A entrevista... por questão da proximidade, né, que é o ateliê da minha irmã, eu fiz com ela, né, mais informalmente, mas o que acontece? O ramo que ela trabalha, ela tem um ateliê, né, como eu falei em particular com o professor, né, não é constituído CNPJ, mas é um ateliê registrado pelo FGTAS, né, o Cine. Eu também tenho, ou seja, eu e minha mãe temos um ateliê, né, em sociedade ambas, e a minha irmã trabalhava conosco, e ano passado ela saiu e abriu um para ela. As 20 perguntas, conseguimos responder em torno de 15, 16. O que ficou faltando foram as partes mais específicas, que ela não tinha os dados, né, na hora. Questão ali, aquelas, acho que 2, 3 perguntas de ponto de equilíbrio, em questão de valores, né, mais... aí eu terei, né, que fazer, já marcamos, provavelmente no final de semana, vamos continuar ali para concluir o questionário, né, as perguntas específicas. Por questão da proximidade, né,
né, acabou sendo mais tranquilo da gente fazer, tanto que eu já conhecia a rotina, né, dela, mas do que já foi respondido, a gente já conseguiu tirar uma base, né, de possíveis problemas, né, para já conseguir fazer a SWOT. Nós fizemos somente a estrutura da SWOT, depois de completinha ali, ou até antes mesmo, a gente já pode conseguir extrair os dados do questionário para pôr na SWOT. Pretendemos fazer isso esta semana. Uma questão, tá, que eu estava falando com os colegas e particularmente para mim está confuso. Eu criei no Drive uma pasta para o nosso grupo e joguei os arquivos que o senhor postou e o relatório da SWOT, que daí todo mundo pode ver ao mesmo tempo, né? Porém, eu até mandei para os colegas uma foto que eu fiz como se fosse um calendário baseado no que o senhor tinha postado, que seria a P1, dia 15 de abril, e a P2, dia 10 do 11. Porém, ambas são análises. Isso que está nos confundindo um pouco. Por exemplo, na P1, a gente entendeu, o senhor falou que lá na primeira aula tinha falado que seria uma análise, um relatório individual de cada aluno, né? Porém, naquele modelo que está lá, está escrito ou está de forma conjunta, como se fosse um relatório que o grupo inteiro respondesse, né? E daí lá até pede, seria a cópia da entrevista, análise SWOT, e da hipótese 1, problema 1, hipótese 2, problema 2. Aí eu tenho anotado como, neste primeiro, análise de danos, conclusão de problemas, hipóteses e problemas identificados. E na AP2, a situação problema, análise demanda, tarefa, atividade, em questão de natureza e dimensão, e a descrição disso em tópicos. A nossa dúvida maior, até na questão do questionário, a gente tem que postar isso lá no grupo, para o senhor ter acesso, ou para todo mundo ter acesso, a SWOT a gente vai ter que postar lá, como é que funcionaria para a semana que vem? Sim. Assim, eu até mudei o template hoje, então se vocês têm o template que estava lá postado, eu fiz algumas pequenas alterações com relação ao template da AP1, tá? Desse relatório. E a AP1 não vai ser, né, diante dessa dificuldade inicial de contato, de definir empresas, de alguns não conseguiram entrevista e tal, não vai ser ainda a semana próxima, vai ser na outra. Então mudou um pouquinho a estrutura do template, tá? E ganhamos uma semana, mais uma semana. Então essa semana vocês vão trabalhar na SWOT, como eu tenho insistido aqui para os grupos anteriores. Na medida que trabalharem na SWOT, pode surgir alguns outros elementos que sejam necessários, aí um novo contato com a empresa e tal. E vai ser mais essa descrição, né, do roteiro de entrevista. Esse roteiro de entrevista que consta ali, cada um vai postar individualmente, mas o roteiro vocês podem compartilhar. O roteiro não tem problema, pode fazer parte de cada relatório, mas a postagem é individual, porque tem algumas coisas que vocês vão escrever de forma pessoal, individual, tá? E aquelas informações que são comuns, bom, a matriz não é, a Débora vai fazer uma matriz, o Guilherme vai fazer outra matriz, o Luiz vai fazer, não, é uma matriz, né? É uma entrevista. O que é comum, vocês vão compartilhar e todos podem colocar nas suas postagens, mas cada um faz uma postagem, cada um vai fazer a sua postagem, não é uma postagem por grupo. E nessa sua postagem vão ter alguns depoimentos pessoais, individuais, tá? E isso ninguém vê, porque é avaliativo, né? Isso é só eu que recebo, certo? Então vocês vão postar aquilo que é comum ao grupo, complementando com alguns comentários pessoais. E nós ganhamos pelo menos mais uma semana para isso, tá? E o AP2 vai ficar um pouquinho mais amplo, tá? Então, o AP1, que a gente tinha uma intenção um pouco maior, ficou mais simples. E aí, no AP2, nós vamos ter um diagnóstico um pouco maior. Mas, provavelmente,
possivelmente na mesma linha, de postagens individuais, né, com informações em comum e outras particulares. Tá, entendi. Não é que eu tinha visto, estava lendo somente pelo primeiro arquivo aquele, né? Então, como a primeira do questionário, a segunda da SWOT, né, seriam em grupo, né? Seriam uma coisa geral, assim, e somente acho que e daí a última que era a definição dos problemas. Quando pede para fazer uma descrição e tal, e aí depois anexa a SWOT, bom, vocês vão anexar a SWOT que o grupo construiu em conjunto. Aí vai anexo ali a SWOT igual para todos, mas o depoimento anterior é de cada um. Tá, tranquilo. Certo? E finanças, bom, pelo que eu entendi, então, vocês vão conversar um pouquinho mais, especialmente naquilo que diz respeito à parte financeira da empresa, né? Isso, que ficou faltando ali. E Débora, claro, pela proximidade e tal, mas, se possível, tenta puxar o grupo para participar. Tenta um horário que os colegas possam participar também, mesmo que, claro, contigo vai ser sempre mais, né, vai ter um acesso muito mais facilitado, mas tenta conciliar e levar os colegas, pelo menos, o maior número possível, né? Sim, na questão da entrevista, no dia da entrevista, a gente não chegou a fazer Meet, né? Não chegou a fazer vídeo. Mas esse primeiro passo, né? Digamos que eu seria ali a mais responsável, né? Mas qualquer alteração e tudo que é incluído, no mesmo instante, eles são atualizados, todo mundo é informado, a gente troca ideia, todos juntos. Sim, sim. Mas tenta fazer um Meet, tenta colocar eles em contato com como é que é o nome da tua irmã mesmo? A Elisiane, né? Isso. Tenta fazer um momento assim em que todo o grupo possa conversar um pouquinho com ela. Tá? Tá bom. Ótimo. Grupo 6. Obrigado, Débora. Grupo 6, quem é que vai falar? Oi, prof, eu mesma. Na verdade, se alguém mais quiser falar comigo, não tem problema. Bom, como eu tenho uma proximidade maior com o Lucas também, que é o que está responsável pela entrevista, né? Ali por passar as informações. Nesse primeiro momento, eu tomei a partida, chamei ele por ser meu amigo e fiz as perguntas para ele. Mas em questão de horários também, porque ele trabalha o dia inteiro, eu também, e de noite ambos têm aula remota. Então, eu fui fazendo as perguntas conforme a gente conseguir ir levando durante o dia, assim. Não temos o total ainda das perguntas, as 20, né? Acredito que a gente conseguiu em torno de 13, mais ou menos. E ficou faltando também a parte das finanças ali, que ele disse que é um pouco mais complicado para ele conseguir, tá? Ele, na verdade, ele é o representante, mas ele é da parte de supervisão, tá? De um setor lá da Fundacred. Então, ele teria que ver eu não sei se vocês estão ouvindo normal a Evelyn? É a minha conexão? Tá cortado mesmo. Prof? Eu acho que cortou um pouco da tua... Eu perdi um pouco da tua fala, Evelyn. Tu explicou a questão, né, da proximidade com o Lucas e tal, das dificuldades que ele tem, pelo que eu entendi, de acesso a informações da área financeira, né? Isso. E aí começou a cortar a tua fala, eu não ouvi mais nada. Que nem eu tinha falado, num primeiro momento a gente conseguiu uma boa parte das questões, né? E ele ficou de ver com os gestores se a gente conseguia esses dados financeiros mais concretos, né? A questão ali de fluxo de caixa, de ponto de equilíbrio, porque isso aí ele não tem acesso, é de um patamar um pouco mais alto do que ele tem permissão, né? Digamos assim. E também por ser uma empresa muito grande. Tá, e como é que, pois é, em função em função de terem escolhido essa empresa, e ele ter se disposto a colaborar e tal,
é importante, assim, que se tenha pelo menos um foco. Se não vão conseguir, por exemplo, acesso a algumas informações da área financeira, bom, que foco que nós vamos estabelecer, então, né, dentro dessa nossa ação de busca por melhoria? Porque se não vai ter acesso a esses dados, não adianta a gente ficar também buscando fazer análise nessa área, porque não vai ter dados. Sim. Então, talvez seja interessante discutir com o Lucas mesmo. Lucas, onde nós podemos, de alguma forma, ter uma participação mais efetiva, que tu tenha acesso aos dados, às informações, e que nós possamos, a partir disso, realmente contribuir com alguma sugestão. É na área de marketing, é na área... né? Então, estabelecer, talvez, isto, porque se ele não tem acesso a todas as informações, aí tem que fazer um ajuste no roteiro, não adianta insistir em alguma coisa que não vai ter acesso à informação e, por consequência, não vai contribuir em nada, né, para a análise. Eu até não insisti mais nessas questões ali que ele falou que é mais complicado, e ver com o senhor se a gente conseguiria focar pelo menos nas outras áreas que ele tem total acesso, entendeu? Por exemplo, parte comercial, parte de marketing, isso aí eu sei que ele tem bastante acesso, então a gente teria bastante material para trabalhar em cima disso, entendeu? Acho que sim, eu acho que... E aí, Evelyn, eu acho que é importante também, como eu tenho insistido, que tu consigas estabelecer um horário, sei da dificuldade e tal, mas enfim, estabelecer um horário que possam mais colegas do grupo participar. Tem a Carla, a Daiane, a Karine, o Leandro, o Leonardo e a Ticiane. Não sei se todos estão ainda no grupo, esse é o grupo. Sim, esse é o grupo. O Leandro, a gente ainda não explicou para ele porque a gente não estava conseguindo contato. Daí, no final do mês, eu tinha mandado mensagem para ele ali, e em virtude do feriado, eu acabei não vendo que ele tinha respondido, mas ontem mesmo eu já adicionei ele no grupo, e só falta botar ele a par da situação, mas ele já está bem integrado conosco. Mas olha só, o Leandro... ele não está na sala. Tem o Leandro Rosa, que é de outro grupo. O Leandro Pereira... O Leandro Pereira não está na sala, aqui, hoje. Olha, eu estou vendo ele aqui. Professor, estou vendo ele. Ele está aqui na aula. Eu estou vendo ele aqui na minha tela. Desculpa. Não, desculpa, eu que falhei aqui, tá? Realmente. Já está tudo preto, mas Leandro... ele está presente. Não, até abriu o microfone, Leandro, ok. Então, Leandro, está ouvindo aí o depoimento da Evelyn e tal. E, aliás... quintas-feiras é o dia mais importante para o grupo, porque nós temos esse papo, como eu disse, né, 1 hora, 1h30, e depois é o momento de vocês alinhavarem, arredondarem, tirarem as dúvidas e tal. Então, agora, na sequência, por favor, façam um meet do grupo, deem sequência e aproveitem mais uma meia horinha, pelo menos, para ajustarem essas coisas, esclarecerem as questões com o Leandro, né, tentarem agendar um horário em que mais pessoas possam participar junto dessa entrevista com o Lucas. Acho importante, porque tem o roteiro, tá, Evelyn? Tem o roteiro, e muitas vezes, como algum grupo aqui já comentou, a gente estava até pensando em antecipar, enviar o roteiro, para ele já ir se familiarizando e pensando e já reunindo informações, mas durante a conversa, que inclusive é o que a Bruna trouxe lá no primeiro depoimento, a conversa pode tomar outros rumos e surgirem outras circunstâncias, outras situações e outras informações que são relevantes e que, na construção do nosso roteiro inicial ali, a gente nem tinha vislumbrado, mas, a Fundacred tem essa característica aqui, isso aqui nós temos que saber um pouco mais e tal. E aí, quando tem mais cabeças, obviamente que mais ideias, mais dúvidas e tal. Por isso, é importante o grupo estar ali, seguramente vai ter, né, não só a interação, mas vão ter outros questionamentos. Procura, né, o máximo que tu conseguir. Claro que vai ser muito difícil conseguir os 6, né? Mas o máximo que tu conseguir fazer um meet, conversa com o Lucas lá, olha, Lucas, vamos tentar aí um momento aí que seja de
de 20, 30 minutos, para pelo menos, né, todo o grupo te conhecer, para a gente conversar um pouquinho, e aí depois as coisas que demandarem um pouco mais tempo, a gente vai tratando pelo WhatsApp, coisa assim. Sim, Tá? sim, a gente até tinha comentado isso, eu que tomei a frente mesmo de, pelo menos, essa primeira parte, ter o contato com ele, mas as próximas eu já tinha falado com o grupo para incluir todo mundo, né? Até para ter mais ideias, que nem o senhor falou mesmo. Isso aí. Ótimo. Então tá, mais alguém quer falar sobre o grupo 6? É isso aí? Muito bem. O grupo 7 não existe. O grupo... Vamos ver quem é que vai falar do grupo 8, então. Quem é que está aí do grupo 8? Boa noite, professor. Jackson. E aí, Jackson? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor, então, nosso grupo, nós estamos com uma empresa de segurança aqui de Canoas. Eu fiz a visita por ele ser meu amigo, né? Na terça-feira, a gente até tentou fazer uma live ali, um meet com o pessoal, mas os horários não fechavam, porque é de noite, né? Nós já fizemos o questionário e amanhã, sexta-feira, 7h30, a gente vai fazer uma reunião com o pessoal e junto com o Maicon, que é o dono da empresa. Ah, legal. Amanhã, então... Eu falei com o Maicon, foi hoje. Hoje que eu consegui falar com ele só. Até porque tinha essa indefinição, né? Na verdade, demorou um pouquinho. O grupo de vocês foi o último a definir a empresa, né? E me passar os contatos e tal. Eu acho que tu me passou, Jackson, foi na terça, eu acho, né? Segunda ou terça que tu me passou os dados do Maicon. E aí eu também estava com dificuldade de encontrar ele, de falar com ele e tal, mas hoje eu conversei um pouco com ele, telefonei e tal. E para ele também ficou claro, entendeu bem, né? Ele disse que tu já tinha antecipado algumas coisas e tal. Ele ficou bem contente, assim, com a iniciativa e tal, ficou bem animado, assim, com a possibilidade. Ele é empreendedor e tal, um rapaz novo também, e ele tem um objetivo de crescer aí no mercado, então ele gostou bastante do projeto. O ruim é o horário, né, professor? Durante o dia é difícil, à noite, geralmente à noite, logo após o encerramento, fazer mais uma reunião de trabalho, fica um pouco cansativo também, né? Mas a gente alinhou para sexta-feira aí o pessoal, tirar bastante dúvida aí com ele e elaborar melhor o trabalho aí. Tá, ótimo. Então, assim, ó, vocês têm o roteiro, né? Estão, assim, programados para amanhã. A partir daquilo que a gente conversou hoje à noite, né, já tenham isso presente. Um maior número de pessoas participar desse encontro amanhã, complementarem com outras questões, eventualmente, que forem necessárias e que não estão previstas ali no padrão, ali no roteiro modelo, e, na sequência, organizar a matriz SWOT, tá bem? Certo, professor. Estão em contato todos os 6 componentes do grupo. Daniela. Quem está falando? Tem alguém com o microfone aberto? Eu abri agora, mas é para falar do meu grupo. Tá, Vitória, tu é do grupo 8 também, né? Sim, professor. O Lemuel, a gente não tinha pego o número dele ainda no grupo, mas a gente já está em contato com ele, a gente acrescentou ele, muito provável ele vai participar da reunião de amanhã, já está interagindo conosco hoje no grupo, então já está bem tranquilo, quase adaptado. E tá todo mundo. Tá. Eu não estava achando o Leandro agora no grupo anterior, e foi uma falha minha, mas o Lemuel não está na aula, né? Esse eu não estou achando e esse. Pois é, mas ele qual é a dificuldade do grupo, professor? Agora, acabou de mandar um áudio, inclusive. Mas qual é a dificuldade do Lemuel em entrar aqui Está com problema de conexão? Não sei, não falou nada em relação a isso. Porque assim, ó,
podem colocar lá no grupo, olha, tem que estar quinta-feira, tem que estar interagindo, tem que estar conversando, tu vê, algumas dúvidas são levantadas aqui e que valem para todos, né? Agora há pouco a Débora fez um questionamento aí, que eu não tinha falado ainda, dessa pequena modificação, desse pequeno ajuste. Então, sempre surgem questões, né? E é importante, é o dia da nossa aula, né? Eu até já pensei que em algum momento, em alguma situação, que não se tenha a possibilidade do grupo se reunir, até fazer com que, na própria quinta-feira, o grupo, então, marcasse, é uma sugestão, né? Marcasse a entrevista com o empresário, ou um momento para conversar com o empresário na própria quinta-feira, porque quinta-feira não tem essa de que é conflito de agenda. Não, quinta-feira é aqui o encontro. Então, pegar meia horinha da nossa aula aqui para conversar com o empresário, por que não na própria quinta-feira? Que todos estão, né, disponíveis para essa disciplina. É uma alternativa. Vocês sabem que às 8 e pouco a gente está encerrando aqui. Então, dá para marcar um bate-papo com a pessoa na própria quinta-feira, tá? Então, são questões aí importantes. Agora, a participação dos alunos na quinta-feira aqui, por favor. Hoje nós temos 40. Eu disse que são 53. Tá certo que Jaqueline desistiu, Alessandra desistiu, Julian Fuchs desistiu. Então, dos 53, nós temos 50. Mas, de 50 tem 40. Então, tem muita gente faltando aí, e eu gostaria que ficasse registrado em todos os grupos, conversassem aí entre vocês, nos grupos de WhatsApp, e lembrassem os colegas, o professor está cobrando que tem gente do grupo que não está presente. Tá? Não, tranquilo, a gente passa isso ali pro grupo, mas sempre que, quando um não pode participar, a gente vai sempre narrando a aula ali pelo WhatsApp, na verdade. Tá, perfeito. Aí é bem tranquilo, não acaba prejudicando ninguém perde tanto, né? Óbvio, não tá presente, mas não perde tanto. Mas a gente dá esse toquezinho, professor. Obrigado. Então tá, muito bem. Mais alguma coisa do grupo 8, senão vamos para o grupo 9. Por mim, Maríndia, tu levantaste a mão, deixa eu ver se tu estava com problema no microfone, mas no chat também tu não colocaste nada. Tu queres falar, Maríndia? Ou foi sem querer a mãozinha que subiu e sumiu, apareceu e sumiu? Ô, senhor, eu vou falar por ela porque ela está se comunicando pelo WhatsApp comigo. Fala. A gente queria ver se já dá para a gente adiantar a reunião, tipo, entre o grupo agora. Porque a gente já lhe comunicou sobre como foi a primeira reunião. Não, faltam 2 grupos, bem rapidinho. Sim, 3 minutos para cada grupo e aí nós encerramos, tá? Tá, ok. Então vamos para o grupo 9. Quem é que vai falar em nome do grupo 9? Pode ser eu, professor Jandler. Oba, vamos lá, Jandler. Boa noite, professor. O nosso grupo ali, a ideia inicial era fazer com o mercado ali da Delanir. Só que devido ali à dificuldade dos horários, ali, como em todos os outros grupos comentaram, eu não estava conseguindo tanto contato com ela, daí eu optei por trocar de empresa. Opa. Aí eu consegui uma empresa bem menor, com uma amiga minha, que é uma estética. E daí eu já passei para ela todos os dados ali, como é que funciona, como é que vai funcionar o trabalho. Ela se mostrou bem disposta ali, gostou da ajuda, né? Que vai ser para ela, que ela é bem nova, ela tem 24 anos, e ela abriu a empresa dela agora, e ela disse que vai ser muito válida essa nossa ajuda. Devido a essa troca aí, eu não consegui marcar nada com ela ainda, eu só passei para ela, expliquei como seria o trabalho, de que maneira que iria ser feito, eu passei as perguntas para ela dar uma olhada, ela vai deixar anotado, eu pedi para ela deixar anotado, como ela tem dificuldade, eu disse para o senhor, alguns dados ela não tem, ela vai deixar anotado. Aí, posteriormente, eu vou marcar uma reunião com todos os grupos. Tá. Jandler, ok. Só que essa troca, sim, está acontecendo aos 46 do segundo tempo, né? Mas vamos lá. Na verdade, assim... Eu já tinha conversado com a Delanir, já tinha, né? Mas, enfim, surgiu essa dificuldade. Perfeito, tudo bem. Pode ser... na verdade, foi uma... Pode falar.
Não, trocou pela estética, ok. Mas assim, ó, me passa os dados, eu preciso ter os dados, tá? Então tu me passa os dados da estética, tem que ir lá no grupo 9, lá na sala de interação do grupo 9, informar estes outros, né, estas informações agora da nova empresa, me passa, registra lá o telefone, o nome da pessoa, Sim. e tudo isso que a gente conversou aqui com os outros grupos é importante vocês terem presente. Em primeiro lugar, tentar nessa entrevista, mesmo que tu já tenha antecipado, passado para ela a questão do questionário, do roteiro de entrevista, o maior número possível de componentes estarem presentes nesse encontro, para, né, ter uma quantidade maior de interpretações, de ideias e tal, para ter uma interação maior. Então, tentar marcar um momento que tenha o maior número de participantes possível, fazer isso o quanto antes, já partir para a matriz SWOT, porque realmente vocês não tendo informação, estão correndo um pouquinho atrás. Mas nada que comprometa, temos tempo ainda. Só que tenta marcar o quanto antes e me passar as informações lá também, tá? É que, na verdade, essa troca foi agora, segunda-feira, que eu sugeri pro grupo, né? Que eu sugeri pro grupo trocar, porque eu expliquei para eles que não estava E outra coisa, Jandler, que eu acho que é importante é fazer um contato com a Delanir, né? Já deve ter feito, não sei, mas se não, tem que falar com a Delanir, porque ela está na expectativa de que vai ter o trabalho. Ela é Dinda do meu filho, eu tenho bastante contato com ela, mas é que devido os horários cruzados, ela fica disponível à noite, e à noite a gente tem aula. Sim. Então, eu sugeri ao grupo essa troca, mas não foi 100% assim definido. A gente até comentou, o grupo concordou em trocar. Seria até mais fácil, e como a empresa é nova, ela abriu o espaço dela agora, ela abriu agora durante a pandemia, que ela terminou as reformas, daí a gente teria mais acesso às informações. Seria ali mais difícil no mercado, porque não acaba que não é um mercado tão pequeno, é um mercado bem grande. Uhum. Não, vocês é que sabem, vocês escolhem. Um mercado é sempre um segmento, um ramo de atividade interessante para se fazer pesquisa e tal. Mas dessa estética também. Então, vocês é que tem que saber o que é melhor em função de disponibilidade de tempo e tal. Mas tem que ser essa questão tem que ser definida hoje, né? Enfim, ou se já definiram que vai ser realmente a estética, já marcar com ela o quanto antes, ver quem pode participar, marca e comecem a fazer o levantamento. Não, com certeza, professor. Então, tá, mas como ele disse, essa alteração foi feita agora, segunda-feira, que eu expliquei para o grupo ali, né, que eu não estava tendo contato com a Adela. Uhum. Eu tive o primeiro contato com ela, mas depois eu fui lá mais algumas vezes. O mercado, não é que eu fui para isso, eu frequento ali o mercado, né? Sim. E às vezes que eu tinha disponível, ela não estava, que é à noite, porque eu trabalho durante o dia. Sim. E por WhatsApp ali, não sei se o senhor deve ter notado que ela ela demora para responder, ela não responde. Sim. Não, tranquilo. Só informa lá no grupo 9, então, os dados da nova empresa, tá? Perfeito. Ok, e o grupo continua com os 6 componentes, todos estão interagindo, conversando? Isso, essa semana passada também a gente acrescentou o Felipe, já está ali disponível a ajudar Nicolas, Luiz Felipe, Juarez, tu, a Janice e a Isabel. Fechou? Isabel, isso. O Felipe, ele entrou agora, a gente explicou para ele todo o trabalho, como é que vai funcionar, ele está disponível a ajudar qualquer coisa e opinar conforme vai surgindo as dúvidas. Tá, aviso o Luiz Felipe que a gente espera ele aqui na aula também. Assim como né, os colegas aí, ó. A Isabel não está. Eu acho que o Luiz Felipe acredito que ele está. O Luiz Felipe só está com outro nome. Não tenho certeza, mas ele acabou de comentar no grupo. É esse que levanta a mão ali? Está com o perfil da Bianca, Luiz Felipe.
Tu entrou pelo e-mail, de repente, de alguma irmã, sei lá, parente. Por isso que eu não te identifiquei na lista aqui. Tá bem, Luiz Felipe está ali. Mas não estou vendo... É importante, Luiz Felipe, entrar pelo teu e-mail, porque todo final... Ah, o Nicolas está aí. Todo final de aula, quando eu encerro a gravação, vem um relatório de quem esteve presente. E vai aparecer Bianca. Não tenho Bianca na turma, vou achar que, sei lá, alguém entrou aí para assistir a nossa aula, e tu vai ter ausência. Então, Luiz Felipe, tenta entrar sempre via... abre o teu Gmail da Ubra, e aí tu entra lá no Meet pelo teu Gmail da Ubra, que vai entrar o teu perfil aí, tá? Cuidem, todos, já vale para todos aí, pode ser que tem mais algum aí que não tenha entrado pelo seu perfil. Então tá, e chamem todos, Janice, Isabel, todos para participarem. Juarez, não sei se está aí. Não, todos aí, professor. Né? Acho que só a Isabel que ela nos enviou mais cedo agora, que ela não estava conseguindo acessar a internet. Não, o Juarez está. O Nicolas também. Eu acabei de botar essa informação no chat ali. Tá. Mas a Isabel e a Janice que eu não vi. Tá. A Janice eu pensei que estava também. E grupo 10, vamos lá, quem é que fala no grupo 10? Para encerrar. Ô, professor. Oi. Eu falei com o Lemuel agora, ele tá em transporte público, viu? É por isso que ele não tá em aula. Ele tá dentro do ônibus lá, ele tá em São Paulo, né? E lá... Acabei de entrar. Lá o... Ó, se manifestou? Olha aí, rapaz, entrou. Tá, voltou minha internet aqui. Isso aí, Lemuel. Te esforça aí para participar. O transporte lá é terrível. Tá com dificuldade aí e tal, mas tenta estar presente sempre nas quintas-feiras. Grupo 10, tem alguém? Fala, Lemuel. Não, só obrigado pela compreensão, que realmente, às vezes eu estou em trânsito e fica difícil, a internet móvel, ela cai toda hora, né, e aí, quando eu chego em casa, é mais estável. Mas é tranquilo, eu estou com dificuldade de chegar, às vezes, 7 horas em ponto na quinta-feira, porque tem reunião, mas tudo mais, mas estou tentando me ajeitar aqui nos meus horários. Isso aí, até porque 8 e pouco a gente já está encerrando sempre, então faz um esforço para chegar a 7 e pouco, né? Grupo 10, mais uma vez, será que não temos ninguém do grupo 10 presente? Manuel, vamos lá. Conta aí um pouquinho de como está indo o grupo 10. Professor, o microfone está desligado. Opa, tá. O Manuel está sem microfone. O Leandro está por aí, o Leandro estava aí. Leandro. Eu acho que o Leandro não está mais. Quem é que pode fazer o relato do grupo 10? Vinícius não está aí. Está aí, sim, Vinícius está aí. Vinícius, o Nicolas... Nicolas não. Vinícius está aí, o Manuel está aí, o Leandro está aí, o Lucas não está, e o Matheus também não está. Então, do grupo 10, tem 3 que estão na sala. Quem é que quer fazer aí um relato de como está a situação? Acho que tá só a alma, o corpinho foi dar uma banda. E aí preocupa, né? Leandro... Bom, vamos lá. Grupo não apareceu. Eu vou amanhã dar uma ligada para o pessoal. Alguma dúvida? Caso contrário, eu vou conversar com o Henrique. Esse é o grupo, mas aí eles pediram que seja privado.
Manuel, não fizeram entrevista ainda. Por favor, Manuel, assim, ó, tá, vocês estão tu tá sem microfone, os outros 2 colegas eu acho que não estão nem ouvindo, porque não se manifestaram sequer no chat. Eles estão aqui, mas não estão, né? O Vinícius aparece aqui, ó, mas né? E o Leandro também aparece, mas não está. Então, assim, ó, Manuel, é contigo que eu vou falar, ó. Agiliza, me mantém informado lá pela sala de interação, lá o Leandro agora disse que está com dificuldade na internet também. Então, me mantenham informado, agendem logo essa entrevista. Se estão com alguma dificuldade, me informem. A gente não pode ficar passando 1 semana, 2 semanas e o grupo aparecer aqui, olha, não fizemos nada porque a gente não conseguiu contato, coisa assim. Se tem uma dificuldade, tem que me chamar. Me chama lá pela sala de interação que eu vou ligar para vocês, me deixa o telefone e tal, a gente conversa. O que não pode é passar 1 semana, não deu. Na outra semana, não deu e, bom, nós vamos ter um prejuízo sério, tá bem? Agilizem e qualquer dificuldade me chamem. Alguma outra dúvida, pessoal, com relação aos próximos passos? É buscar o restante das informações, organizar a SWOT, trazer para o próximo encontro da semana que vem a SWOT, de certa forma, elaborada, para a gente tirar uma ou outra dúvida. E aí, na semana que vem, não vai ser a AP1 ainda, eu vou dar mais detalhes do que vocês vão entregar. Eu vou abrir a semana que vem um espaço para vocês postarem, tá? Na próxima semana. E aí vão ter ali um momento para fazer a postagem. Mas é importante que já venham, assim, com a finalização das entrevistas e com essa matriz organizada. Uma vez que a matriz esteja organizada, vocês vão, né, montando a matriz, vão perceber que tem algumas outras informações que estão faltando e tal, façam contato durante a semana com a empresa, enfim, tenham todos os elementos para a semana que vem trazer a SWOT montada, tá bem? E aí eu vou dar orientações de como vai ser a postagem desse trabalho parcial, aquilo que está construído até o presente momento. Evelyn está com a mão levantada. Oi, prof. Sim, a gente está meio confuso ainda no grupo em relação a esse relatório. Eu sei que a colega tinha perguntado antes, mas a gente... um tem uma opinião, outro tem outra. É individual, isso a gente responde ali o template que tem no AP1, e daí posta na aba eu vou abrir. Eu não abri a sala ainda. Ela não está visível para vocês ainda. Individual. Sim. Mas é o template que está ali no aula, né? A gente responde individualmente. Só que até a semana... Isso, só que até a semana que vem, quando eu abrir a sala, vão ter mais algumas orientações ali. Tá. E vai ter alguma participação individual nessa postagem. Todos vão postar individualmente. A maior parte das informações que cada um vai postar são informações que o grupo detém, mas vão ter algumas outras informações que aí é de caráter individual. Tá certo, então, valeu. Mas isso vai ter na sala lá, tá? Explicando. Tá bom. Mais alguma dúvida? Então, assim, ó, aproveitem agora esse tempo para conversarem, se já não estão fazendo, façam um meet aí do grupo, né, 8h30, conversem pelo WhatsApp, se organizem, agendem as entrevistas para aqueles que não têm agendado, busquem, enfim, se organizem em equipe, lembrem daquilo que eu falei no início da noite, é importante engajamento e participação de todos, cobrem aqueles que não estão participando, todos têm que participar, e efetivamente, não é só de vez em quando aparecer ali no grupo e dar um alô, tá? É isso, qualquer dúvida me chamem, vocês têm os meus contatos, podem me chamar, me chamem lá pela sala mesmo, todos os dias eu passo ali para ver se tem alguma manifestação, então
podem me chamar, coloca ali grupo 6, sei lá, grupo 7, professor, nós estamos com dúvida tal. Eu vou entrar ali e vou falar com vocês. Se quiserem daí, deixa um celular que eu faço até o contato por telefone, não tem problema. Então, não vamos alegar dificuldades por falta de comunicação ou falta de informação. Estou à disposição de vocês toda semana, e não só na quinta-feira. Podem me chamar a qualquer momento. Tá? Bom trabalho. Eu vou ficar com o grupo 6 aqui na sala. Não, desculpa. É um grupo aqui. Não sei qual mais. O 4. Grupo 4, professor. Isso. Então, sigo com o grupo 4. Os demais, bom trabalho, boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, forte abraço, bye bye. Que essa gordinha puxa saco? Boa noite, gurizada. Tamires entrou agora, mas não sei se... Tamires, tu pertence a que grupo, Tamires? Ao grupo 8, né, Tamires? É isso mesmo. Tamires, entra em contato com os teus colegas, nós estamos encerrando, 8h30. Normalmente os nossos encontros vão até mais ou menos essa hora, e a partir dessa hora o trabalho daí é individual, por grupos, e o teu grupo deve estar conversando paralelamente, deveria pelo menos, estar conversando paralelamente aí com o Lemuel entrou na sala agora há pouco, tá a Vitória, tá o Diego, o Jackson. Então entra em contato com eles, que aqui nós encerramos. Eu só estou aqui para uma reunião aqui com um dos grupos apenas, mas é o grupo 4. Então, se tu puderes, entra em contato com eles, que eles estão se organizando a partir do que a gente conversou hoje à noite. E tenta chegar um pouquinho mais cedo, né? Tá bom, então, só obrigada. Tá bom, tchau. Quem está aqui que não é do teu grupo, Henrique? Vamos ver. O Alexandre é do grupo. A Bruna não é desse grupo. O Osmar é do grupo. Não, o Osmar também não é desse grupo. Quero complementar ali e ver uma coisa que aconteceu no final da aula que eu achei bem chato. Tu ouviu também, prof? Não. O quê? Algum áudio aí vazou de uma colega dizendo ali, tu não viu aquela gordinha ali, bem puxa-saca? Não prestei atenção, Bruna. Se vazou isso, eu acho que tem como até a gente identificar, porque está sendo gravado, né? Vazou. Então a gente vai depois... Registrado. Porque não é ser puxa-saca, ser educada com os colegas e com o professor, tá? E assim, se não gostarem... Mas bom, eu realmente não percebi, mas mas tu acha que foi alguma referência a ti? Sim, porque eu tava com a câmera aberta e eu fiz assim, tchau pro professor e para um colega. E aí teve um áudio? Uhum. Não gostei nem um pouco, prof, desculpa. Bruna, eu vou... o vídeo sobe depois, né? Eu vou gravar e... Está sendo gravado, eu vou olhar depois e vou tentar verificar isso aqui. 8h30. Mais ou menos. Vamos olhar isso aí. Qualquer coisa, depois nós falamos. Fora daqui, tá? Eu só queria aproveitar antes ali, porque deixei a turma sair. Eu só tô com uma dúvida rapidamente que eu queria tirar contigo para poder passar com o meu grupo ali. Que é sobre a SWOT que a gente vai montar agora. Tá. O senhor deixou um arquivo lá, salvo na aula, mais ou menos dando passo a passo. A gente segue por ali, não tem uma apresentação moldada, nada. A gente monta conforme as informações que nós temos, né? Isso. A matriz SWOT, enfim, são os quadrantes ali e tal, mas aí cada grupo organiza como achar
mais conveniente e tal. O importante são as informações, né? Ok, prof. Muito obrigada, então. Uma boa noite a todos. Não tem um padrão. Valeu, Bruna. Fica bem. Valeu, Bruna. Boa noite. Jandler não é dessa turma, né? Não é do nosso grupo, professor. Jandler. Caroline Caroline, sim. Patrícia, Alexandre e Nayara. Nayara, Patrícia. Ezequiel, não. Não está aqui. Ezequiel deveria ser. Tá. Jandler, me escuta, Jandler? Então vou ter que remover o Jandler da reunião. Ok. Tá gravando. Eu acho que não seria interessante. Ok. Interrompemos a gravação.